Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos tentar entrar um pouco na dinâmica da tradição da época. O casamento judaico, ele tinha 3 fases. Então os pais primeiro acordavam sobre o relacionamento, depois se tinha a fase do namoro até o noivado. O noivado era uma festa, e depois sim o casamento. E no casamento, preste atenção, no casamento ficavam ali as damas de honra, esperando com a noiva, com as suas lâmpadas acesas, o noivo vir buscá-la em casa, porque o noivo vinha à noite para buscar, tudo era um rito. O noivo vinha até a casa da noiva, e elas iam então iluminando o caminho com as suas velas, como que num rito, dizendo: nós queremos iluminar o caminho deles. Essa questão da luz na Bíblia, ela é muito forte, gente. Nós encontramos muitos textos bíblicos falando de uma luz que não pode se apagar, de uma chama que precisa sempre estar acesa. O próprio Espírito Santo desceu em forma de fogo. Então, essa luz, ela tem um sentido também cristão. Tanto é que Jesus, ali no capítulo 8 de São João, diz no versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Eu sou a luz. O óleo, ele representa aqui o próprio Espírito Santo, que conserva a chama. O que acontece aqui no capítulo 25 de São Mateus com essas imprudentes? Elas não levaram óleo. E tem fogo sem óleo? Não tem. Quando a gente fala dessas virgens, dessas mulheres, a gente pode dizer que aqui o autor principal, que é o noivo, e nós temos também a igreja, que é vista como a noiva. A igreja é aquela que deve se manter pura. Jesus não quer uma igreja apagada, Jesus quer uma igreja com a chama acesa do Espírito Santo. Os próprios discípulos perguntam: Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Quando Jesus está falando da volta, da parousia, quando ele vai vir julgar os vivos e os mortos. E Jesus conta essa parábola depois para dizer: quem quiser ganhar o reino dos céus não pode deixar a chama apagar. Nós precisamos clamar o Espírito Santo sempre. É o Espírito Santo que representa esse óleo puro que mantém a vela acesa. Olha o que diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 12. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, assim sois vós, batizados, formaram um só corpo, a igreja de Cristo. Significa, em 1 Coríntios 12, está dizendo que a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja, segundo São Paulo, representa um corpo constituído com muitos membros. Então todos nós aqui constituímos a igreja. A gente tem o costume de dizer: eu vou à igreja. Tudo bem. Quando você fala que você vai à igreja, você está imaginando o templo. Mas do ponto de vista teológico, a igreja é cada um de nós. Tira o povo para ver. Nós precisamos dessa chama acesa. Sempre está pedindo fogo, 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 fogo do Espírito Santo, porque senão a gente apaga. E olha, é triste você ver uma pessoa que parece que está apagada. Gente, é impressionante a relação que nós podemos fazer com essa chama do Espírito Santo. Uma pessoa que participa na igreja, uma pessoa que vem numa missa como essa. Você repara que você vem aqui, você pode chegar cabisbaixo, cheio de problema, você talvez está tão preocupado, desanimado, mas você sai daqui, você sai mais leve. Ninguém sai da igreja para perder, porque o fogo do Espírito Santo põe demônios para correr. O demônio da tristeza, o demônio da angústia. Tem gente vendo você sorrindo, e às vezes até fica abismado. Não sei, como que você consegue sorrir? Como que você consegue vencer? É o fogo do Espírito Santo. Diz aqui a palavra em Levítico 6,12. Olha o que significa conservar esse fogo. O fogo sempre arderá no altar do Senhor, não se apagará jamais. Aí diz a palavra: desde que ele seja conservado. O fogo jamais se apagará. A palavra está dizendo
de como se fazia antigamente no candelabro do templo, quando o sacerdote era responsável de manter um fogo que não podia se apagar. Então o sacerdote sempre levava lenha ao fogo, e a palavra de Deus está dizendo: se você conserva um fogo com lenha, ele jamais se apaga, hein? Aquela lamparina lá, se você sempre vai pondo óleo na lamparina, ela não apaga jamais. Por quê? Porque o óleo é novo. A palavra é a mesma, mas ela é boa, nova. A palavra que você ouviu o ano passado, o mesmo evangelho talvez que o padre usa aqui, esse ano vai ser outra coisa para você, porque você não era o mesmo. O ano passado, você não estava vivendo a mesma situação que você está vivendo hoje. Talvez o ano passado você não tinha perdido tanto como você perdeu esse. Então a palavra sempre vai ser nova. Sempre esteja aberta para a palavra de Deus, filho. Tem muita gente imprudente que talvez até se apagou, porque não conservou com óleo, né? Não reza mais. Tem até medo de assistir, parece que uma missa na TV. Tem gente que não conserva, não põe lenha nesse fogo, não põe óleo, aí o fogo apaga. Imagina você acorda de manhã, amanhã cedo, essa missa maravilhosa, mas amanhã cedo, ao invés de você já ligar o teu rádio ou a TV no programa religioso para conservar esse fogo, põe um pouquinho mais de óleo. Não, já liga naqueles programas policial, é só desgraça lá. Ao invés de você no domingo vir participar da missa, já fui na sexta, mas filho, não põe óleo aí para você ver, vai apagar. Aí toda sexta-feira chega apagadinho aqui, volta com aquela chama acesa, durante a semana quase apaga de novo. Não, que bom se a gente se manter assim. É por isso que tem gente, quando você pergunta como que vai, aquela pessoa está tão ardendo em chama, que aquela pessoa diz: graças a Deus eu não posso reclamar. O problema é desse tamanho, perto da chama que está acesa do Espírito Santo. Em Gálatas 5, a palavra de Deus fala daqueles revestidos do Espírito Santo. Ouça o que diz a palavra: os frutos do Espírito Santo é alegria, paz. Tem gente que tem de tudo, mas não tem paz. É paciência, é afabilidade, é bondade, é fidelidade, é brandura, é temperança. Gálatas 5:22. São os frutos do Espírito Santo. Então significa que nós precisamos sempre estar cheios do Espírito Santo, para que essa chama não se apague jamais. Sabe que tem dois personagens aqui, eu vou encerrando com esse exemplo: Davi e Saul. Saul cometeu um erro muito grande, e por causa do seu erro, diz que Deus retirou dele o seu Santo Espírito. E quando Deus retirou dele o seu Santo Espírito, um espírito maligno tomou conta de Saul. Está essa palavra de Deus em 1 Samuel 16, de 14 a 23 ali, revela esse fato. Ele perdeu a unção do Espírito, e aí o espírito maligno tomou conta. O que significa isso? É que quando a gente perde a unção do Espírito, a gente está propício a qualquer tipo de mal. Diz a palavra de Deus que esse homem, esse coitado desse Saul, perdeu a unção do Espírito Santo. O diabo tomou conta. O diabo tomou conta. E olha o exemplo de Davi, que era um homem rejeitado, um homem triste. Olha o que diz Davi quando recebeu essa unção poderosa do Espírito Santo, venceu o sentimento de inferioridade, começou a sorrir para o mundo, venceu, se tornou rei. Salmo 50, versículo 13: não me lances fora da tua presença, e não me retires de mim o teu Santo Espírito. Davi está dizendo: Senhor, pode me tirar tudo, só não me tire o seu Santo Espírito. Por quê? Porque ele sabe que foi a unção do Espírito Santo que fez ele se reerguer. Põe a mão no teu coração aí, feche teus olhos um instante e diz mais uma vez comigo: eu sou a tua igreja, Senhor. Eu sou a tua igreja, Senhor. A tua igreja viva. A tua igreja viva. E desejo teu Espírito Santo. E desejo teu Espírito Santo. Para viver toda tristeza. Para viver toda tristeza. Para renunciar tudo aquilo que não provém de ti. Para renunciar tudo aquilo que não provém de ti. E que eu possa gozar da alegria
e que eu possa gozar da alegria, da saúde física e espiritual. da saúde física e espiritual. Eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio em nome de Jesus Todo espírito do mal todo espírito do mal que possa estar me trazendo angústia, que possa estar me trazendo angústia, problemas físicos, problemas físicos, psíquicos e espirituais. psíquicos e espirituais. Amém. Amém.